Boa noite. Existem coisas neste mundo que, por mais que você se esforce para detalhar o que ocorreu, não chegam nem perto do medo que foi sentido na hora. Me chamo Emanuel e esse relato ocorreu no ano de 1986, quando eu era apenas um rapaz e trabalhava pegando frutas para vender na cidade. Sou natural da Paraíba e meu trabalho na época era levar frutas e carvão para cidades vizinhas para revender. Era um trabalho difícil, porque dependendo de onde fosse a entrega, a gente ficava até 3 dias na estrada até chegar ao nosso destino. Um dia recebemos uma encomenda grande de carvão para deixar em uma cidade vizinha. Era quase um dia de caminhada até o destino. Quando precisava, sempre íamos eu e 2 cabras que de vez em quando eu chamava para ajudar. Nós colocamos a carga de carvão em uma carroça e o resto nos burros. Um saco de cada lado e saímos rápido para não pegar a estrada de volta. Já à noite deixamos a carga e o moço que recebeu perguntou se nós não queríamos passar a noite na casa dele, porque já eram 15 horas e nós estaríamos na estrada já no escuro. E como era estrada de interior, era mato para todo lado. E era perigoso naquela época ficar pela noite. Mesmo assim, eu não aceitei e preferi seguir meu caminho, mesmo pegando a estrada. Saímos e logo a noite caiu. Estávamos já pela metade do caminho. Já eram 20 horas quando começou uma chuva muito forte, daquelas com ventos gelados que chegam a doer na pele. Foi quando vimos uma sombra de pessoa andando no canto da estrada. Os burros já ficaram meio desconfiados, nós também. O que uma pessoa estaria fazendo no meio daquela escuridão? Chegamos mais perto e a chuva não estava tão forte. Foi quando vimos que se tratava de uma senhora bem idosa. Ela estava com um vestido e um pano cobrindo a cabeça. Ela estava no meio daquela chuva, no meio do nada. Perguntei se ela estava bem, e ela olhou para mim com um olhar tão estranho que me arrepiei. Ela não falou nada, só continuou andando. Eu olhei para os 2 que estavam comigo e fiz um sinal para irmos logo. Foi quando ela fez um sinal com a mão apontando para um lugar mais à frente. Eu perguntei a ela se era onde ela morava e ela disse que sim. Então fomos com ela até lá. Era uma casa velha, no meio do nada, caindo aos pedaços. Quase não acreditei que pudesse morar alguém ali. E o mais estranho foi que nem eu e nenhum dos 2 que estavam comigo lembravam de ter visto aquela casa. Quando paramos os burros em frente à estranha casa e a senhora fez um sinal para entrarmos. Eu falei que íamos seguir nosso caminho e ela fez novamente o sinal para irmos com ela. Nessa hora a chuva ficou muito forte e não sei por que os burros não saíam do lugar. Parecia que não queriam seguir caminho. Achei estranho porque eles já estavam acostumados com viagens e não costumavam fazer isso. Por fim, amarramos eles perto de uma árvore e a senhora abriu a porta e seguimos ela. Quando entramos, a casa parecia não ver gente há muito tempo. Estava completamente abandonada. Ninguém poderia morar ali. Foi nesse momento que comecei a sentir um frio na espinha. Os 2 homens que estavam comigo já estavam na porta, esperando para falar que iríamos embora. Foi quando eu falei: senhora, nós não vamos ficar aqui. Vamos seguir caminho. Esperamos um momento. Nenhuma resposta. Tirei devagar o facão que estava na minha cintura e comecei a andar na direção em que a velha tinha ido. E para minha surpresa, quando cheguei no que parecia ser a cozinha, estava tudo tomado pelo mato. Nem o teto existia mais. Olhei em volta e não vi nenhum sinal daquela maldita. Voltei para a estrada e os 2 homens já estavam preparados para correr. Foi quando vi do lado onde era a sala da casa, aquela maldita do lado de fora. Estava de pé, sorrindo, e seus dentes pareciam presas grandes de um animal, como um cachorro. Seus olhos vermelhos brilhavam. Ela estava gargalhando. Era o próprio diabo em um ato de desespero. Peguei o facão e joguei onde ela estava. Só que o facão passou direto. Era realmente o próprio capeta que estava ali. Um dos homens que estavam com a gente começou a fazer uma oração e pedir proteção. Ele mais chorava do que falava. Pensei em sair correndo, mas parecia que era isso que aquela maldita velha queria. Ela saiu caminhando e foi para a frente da casa. Depois caminhou de volta, sempre com aquele sorriso maldito na boca. Ficou assim até perto de amanhecer e desapareceu na mata. Quando o sol nasceu, pegamos os animais e saímos rapidamente dali. Eu não sei até hoje o que era aquilo. Um demônio, o diabo, um espírito da mata, ou até a própria morte. Só sei que depois daquela noite nunca mais fiz viagens à noite, pois essas estradas têm mistérios e criaturas que nunca saberemos se são lendas ou realmente reais.